Estimado irmão e irmã, bom dia dessa quarta-feira, hoje dia 30 de novembro. Estamos assim chegando ao final, né? Hoje é o último dia mesmo, dia 30, então ofereçamos este novo dia a Deus, a nossa gratidão por este mês que vivenciamos. Estamos já na primeira semana do Advento, a nossa expectativa, a nossa alegria é nos prepararmos para o Natal do Senhor. Por isso rezamos o Salmo 18, o seu sangue ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. Ao dia transmite esta mensagem, à noite publica essa notícia. Não são discursos nem frases ou palavras que são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Acolhemos também a mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então celebramos hoje a festa, a memória de São André. Temos o Evangelho do chamado 4 primeiros discípulos. E esta passagem é relatada por Marcos e Mateus como a primeira atividade de Jesus na Galileia depois de voltar do deserto. Jesus forma a comunidade ao redor de si. O Evangelho diríamos estar dividido em duas partes. O primeiro chamado de Simão Pedro e o seu irmão André. É o chamado dos outros dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E esses 4 discípulos são os primeiros da lista dos 12, também presentes nos momentos mais importantes da vida de Jesus Cristo. Diz-nos o Evangelho, andava à beira do mar. Jesus se movimenta porque o Evangelho é também um movimento, ou seja, um caminho. O Evangelho é a boa notícia, não algo estático e frio como a lei. Jesus vai ao encontro das pessoas lá onde elas se encontram. É como o Papa Francisco diz hoje, uma igreja em saída. Por isso Jesus também ia ao encontro das pessoas, lá onde elas se encontravam. Antes de chamar, Jesus viu Pedro, André, Tiago e João. No Antigo Testamento, antes de chamar e escolher seu povo, Deus viu sua situação. Quem vê, conhece, e sabe quem é. Jesus sabe seus nomes, quem são eles e o que eles fazem. Simão, Mateus antecipa a mudança do nome de Simão, indicando que ele é o chamado Pedro, e será sempre Pedro, o primeiro a ser nomeado na lista dos 12. O André é o irmão de Simão Pedro,
no Evangelho de João se diz que ele era primeiramente discípulo de João Batista e foi o primeiro a seguir Jesus Cristo. Jesus chama duplas de irmãos porque dois é o primeiro de muitos. O Filho chama para a fraternidade. Aliás, não há uma chamada só. Depois da primeira, há uma segunda, outras muitas, tantas que o seu infinito amor por nós. Lançando as redes, eles estavam. Pedro e André são pescadores. Eles são de Betsaida, casa da pesca. São chamados no seu local de trabalho. A pescaria por profissão comporta os riscos, as dificuldades, os perigos, a frustração. É no mar que eles sabem lançar as redes em busca de peixes. Outra missão os espera em outro mar, irão lançar suas redes. Segui-me. Jesus é o mestre, ele sabe o caminho e por isso vai à frente. Os discípulos são chamados para o seguimento. Isso é ir atrás dele. E isso que significa a expressão optio mu, no anúncio da paixão. Pedro chama Jesus à parte e o repreende, pedindo que não tome o caminho da cruz. Jesus o manda para trás. Usando essa expressão, vai para trás de mim, afasta-te de mim, ou vá para longe de mim. Lembramos até quando ele o chamou, em outras traduções dos evangelistas, vai para longe, Satanás. Atrás de Jesus é o lugar de todos os que são chamados ao seguimento. Quem quiser ir à frente de Jesus será também sempre pedra de tropeço. A palavra, a expressão pescador de homens é uma metáfora para dizer que os discípulos deverão tornar-se como o filho, que tira os irmãos do abismo das suas perdições. A profundeza das águas é boa para os peixes, mas é mortal para os homens. Esses precisam ser pescadores do abismo, símbolo do nada e do mal, para respirar livres e vivos em seu habitat natural. Pescadores por Jesus tornam-se como ele, filhos que devem ser irmãos de todos os perdidos. Na verdade, eles só entenderão o próprio chamado quando forem, por sua vez, enviados para a pesca. A palavra imediatamente é importante notar que o evangelista insiste na urgência dada ao chamado e à resposta. É a urgência do reino, por isso ele insiste em dizer: tudo acontece logo. Imediatamente, ao mesmo tempo, demonstra a disponibilidade do seguimento. A figura de Tiago e João são filhos de Zebedeu, dom de Deus ou dom de Ivé. De Pedro e André não se diz o nome do pai, apenas eram irmãos. Naquela época era comum alguém ser conhecido pelo nome do seu pai. Consertados as redes, é possível ver as duas situações em que os discípulos foram chamados à dupla revelação da missão da igreja. Os dois primeiros estavam lançando as redes, os outros dois estavam consertando as redes. Na igreja é preciso ter aqueles que lançam, isso é, que vão em missão, mas também são necessários aqueles que ficam e estruturam o trabalho pastoral. Deixaram a barca e o pai. Os primeiros deixaram o trabalho que faziam, os outros dois deixam o convívio familiar. Para o seguimento, pede-se o desprendimento e a doação total. As cenas do chamado dos primeiros discípulos são gêmeas.
os detalhes de uma iluminam os detalhes da outra. E torna-se assim um quadro único. Jesus chama, caminha, vê, chama alguns pescadores para uma pesca diferente, eles deixam redes, barca e pai e seguem o mesmo Jesus. Eles são os elementos de toda a vocação até os dias de hoje. Começa com os pés de Jesus e vem ao nosso encontro e termina com os nossos pés que pisam nas suas pegadas para segui-lo em busca do que está perdido para salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim, então, agradecemos a Deus por este momento de graça, por este novo dia que Deus nos proporciona, a nova semana que estamos iniciando, a nossa caminhada, a nossa expectativa, a nossa alegria rumo ao Natal do Senhor. Então, que você, meu irmão, você pai, você que é mãe, também possa preparar seu ambiente da família com um presépio, com uma vela, com uma luz que possa ali também mostrar que você está se preparando. Temos um livrinho também dos encontros que possam lhe ajudar também a nível de família, a nível de grupos, para a nossa preparação, a festa maior do ano, que é o Natal do Senhor, a sua vinda, a sua morada que Ele faz no meio de nós. Assim Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.